Olá! Hoje no nosso programa vamos estar conversando sobre obesidade. Você tem? Você sofre com isso? Então eu trouxe uma especialista, a doutora Andréa Levi, psicóloga, que só trabalha com obesidade e vai estar batendo um papo conosco para estar nos explicando sobre isso. Andréa, obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Bárbara. E explica para quem nos assiste, né, o que é a obesidade? Olha, a obesidade é uma doença sem cura, é uma doença crônica, né? Que uma vez instalada, ela não tem cura, mas ela tem controle, né? Então, existem ferramentas para a gente lidar com a obesidade, ferramentas medicamentosas, ferramentas comportamentais e ferramentas cirúrgicas, né? Mas a obesidade é multifatorial, então não existe uma obesidade, existem muitas obesidades. Eu diria que cada obesidade é individual, porque ela é um conjunto da obra de cada um. Então, algumas pessoas são mais obesas porque têm uma genética que propicia a obesidade, outras têm um sedentarismo, uma alimentação errada. A gente vive num mundo obesogênico, ou seja, um mundo que nos engorda pelas comidas processadas, né? Eu brinco que as nossas avós não precisavam ir para academia, né? Porque elas tinham uma série de afazeres que exigiam um exercício físico ali, né? Hoje a gente faz exercício físico monitorado, conduzido, porque a nossa vida é praticamente sentada no carro, no transporte, com ar-condicionado, tudo isso engorda, né? Então é uma doença complexa. E o melhor de tudo que a gente pode fazer é a prevenção. É a gente cuidar das nossas crianças, né? E tentar fazer um projeto de prevenção da obesidade. Eu estou nessa luta, Andréia, estou fazendo um trabalho com meu filho, né, com o personal, com a nutricionista, né, com uma mudança, né? Assim, quem me acompanha pode estar vendo nos meus vídeos que eu estou postando. Então, assim, mudança na alimentação, mudança no estilo de vida, né, para conscientização de que, assim, se não mudar, não vai ter a perca de peso desejada. E fala pra gente, né, o que caracteriza a compulsão alimentar, que é algo tão falado hoje em dia? A compulsão alimentar, ela tem algumas características descritas no último DSM, que é o Manual de Saúde Mental, DSM-5. Então, comer mais rapidamente do que uma pessoa comeria, comer uma quantidade muito grande de alimentos, por exemplo, no espaço curto de tempo, por exemplo, em 2 horas, uma quantidade que você comeria, às vezes, em 2 dias, em 3 dias, uma coisa realmente que a pessoa não tem o controle, né? Tem um sentimento de culpa depois que ela se empanturrou, né? E é um sofrimento muito grande. Muitas das pessoas que têm o transtorno da compulsão alimentar periódica desenvolvem a obesidade como consequência, né? E é uma doença que traz um sofrimento muito grande. Para caracterizar transtorno de compulsão alimentar, tem que haver pelo menos um episódio de descontrole alimentar por semana durante 3 meses. Esse é mais ou menos o diagnóstico que a gente faz. Então tem lá descrito no DSM-5. E outra característica da compulsão alimentar é que o paciente não descreve comportamentos compensatórios como na bulimia nervosa, por exemplo. Vômitos, uso de laxantes, exercícios físicos extenuantes, não existem os comportamentos compensatórios. Então, isso difere da bulimia nervosa. E assim, né, estudos apontam, né, a obesidade como uma consequência psicossomática. É correto? Não. Eu acho muito perigoso a gente ir por esse caminho, porque a obesidade já é uma doença que estigmatiza muito a pessoa, né? E se eu falo, por exemplo, para um paciente que tem câncer, eu falo para ele assim, mas você engole muito os seus problemas. Eu estou responsabilizando a pessoa por aquele câncer. Ele já está passando por um momento tão cruel e eu ainda vou, né, responsabilizá-lo pela doença. Eu acho que com a obesidade acontece muito a mesma coisa. Dizer que o paciente engorda porque ele não sabe dizer não, ou porque ele tem algum problema psicológico, sem dúvida que os problemas psicológicos, os estresses que a gente passa na vida, as grandes perdas, tudo isso
pode ser um fator que desencadeia um ganho de peso. O uso de medicações, inclusive medicações psiquiátricas, anti-inflamatórias, uma série de fatores podem conduzir o paciente para uma obesidade, aumentar a predisposição dele para a obesidade. Mas dizer que a obesidade é uma doença psicossomática, sinceramente, eu acho muito cruel. Não passa por aí, não. Problemas psicológicos todos nós podemos ter, podem ser fatores que desencadeiam a obesidade, mas não a obesidade é uma doença psicossomática. E assim, né, muito se fala assim, né, que o obeso preenche o vazio com a comida. O que você tem para falar a respeito disso? Eu tenho para falar que é o seguinte, a gente vive num mundo onde a gente não pode se frustrar. Né? Hoje não é permitido se frustrar. É a doença da atualidade, né? Principalmente da atualidade. Os adolescentes, os mais jovens. A frustração é algo inadmissível. Inadmissível. A doença das redes sociais, todo mundo tem suas vidas perfeitas, expostas, todo mundo tá lindo, viajando, com o cabelo feito, ninguém tá passando faz um Photoshop no Facebook. Então, isso é muito cruel, isso afeta demais os adolescentes. Aumenta o índice de transtornos alimentares e de transtornos psiquiátricos, sem dúvida, né? Então a gente tem visto, todos nós psicólogos temos visto isso no consultório, número de jovens chegando para nós frustradíssimos, porque a vida dos outros é muito perfeita e a deles não, né? Então a gente tem que desenvolver um filtro, tem que desenvolver um bom senso ali, de saber que aquilo é muito legal para conectar pessoas, tem um valor incrível. É uma ferramenta positiva, uma ferramenta mas que pode ser muito positiva. Hoje o mundo é pequeno, você pode falar com quem você quiser no mundo, vendo a pessoa na câmera. Isso quando eu era criança, isso era desenho dos Jetsons, né? Era uma coisa super impossível. Então é muito legal, as redes sociais são bacanas para buscar informação, mas tem que tomar cuidado, porque lá tem tudo e a grama do vizinho é sempre mais verdinha. Então a gente tem que tomar cuidado porque ninguém vai mostrar coisa ruim, mas tem que ter um filtro. Andréia, e falando do paciente que realizou a cirurgia bariátrica e que teve reganho de peso, o que promove esse reganho de peso desde que ele fez essa cirurgia, que é uma decisão tão difícil? É importante essa pergunta, Bárbara, pelo seguinte, é muito importante que o paciente que decide ir para a cirurgia, ele saiba que a cirurgia não é um milagre e não é um tratamento que vai curá-lo da obesidade, né? Como eu falei, a obesidade é uma doença que vai demandar ferramentas de controle, mas cura da obesidade, a gente não fala em cura. Hoje a gente fala um termo um pouco diferente para o reganho de peso, que chama recidiva da obesidade. Então, é uma doença altamente recidivante, né? É uma doença que, se não houver de fato uma mudança no estilo de vida, ela tende a voltar, o seu corpo vai estar sempre puxando para você engordar, porque isso é uma questão de sobrevivência, né? É uma questão lá da pré-história que o nosso corpo desenvolveu para armazenar energia. O problema é que hoje a gente ingere energia demais para o tanto que a gente gasta, né? É claro que tem muitos outros fatores envolvidos aí na obesidade, mas quando a gente fala em voltar a ganhar peso após a cirurgia, muito provavelmente não houve um rearranjo aí no estilo de vida, né? Então, tem que mudar a qualidade da alimentação, tem que mudar a quantidade da alimentação, e nisso a cirurgia ajuda restringindo o estômago. Tem uma série de condutas que o paciente vai ter que ter, como tomar suplementos alimentares, fazer... Como uma mulher vai ao ginecologista todos os anos, o paciente bariátrico tem que fazer os seus acompanhamentos, exames de sangue, controles todos os anos também. O paciente pode desnutrir mais facilmente, mas desnutrir não significa emagrecer. Desnutrir, nós vemos muitos obesos desnutridos, muitos obesos anêmicos pela má qualidade da alimentação. Então, o paciente que desnutre tende a querer buscar mais beliscar, né? Então, após a cirurgia, ele não consegue mais comer um pratão, mas ele consegue beliscar o tempo todo se ele quiser. Outro fator importante da recidiva da obesidade ou do reganho de peso é a bebida alcoólica. Né? É importante falar, Andréia. A bebida alcoólica é um fator muito importante no pós-operatório, porque a absorção do álcool fica diferente, né? O paciente, é muito mais rápido, não é? A absorção é mais rápida, os órgãos-alvo do álcool
coração, pâncreas, fígado são muito mais atingidos, com muito menos álcool do que seriam antes da cirurgia, né? Então, e além do que o álcool tem um valor altamente calórico, então pode ajudar no reganho de peso. Então, tudo isso o paciente precisa saber e conduzir para que ele não volte a ganhar peso no pós-operatório, não volte a ter as doenças associadas que muitas vezes ele tinha, diabetes, hipertensão, e mantenha a sua qualidade de vida. É importante dizer também que a cirurgia não é feita para ninguém ficar super magro, né? A cirurgia não é feita para ninguém virar modelo, a cirurgia é feita para te levar para um peso saudável, que pode até ser um sobrepeso, sair da obesidade mórbida e ir para um sobrepeso, por exemplo, o ganho já é muito grande. A cirurgia é feita para controlar as doenças metabólicas que vêm junto com a obesidade propicia o aumento delas e para que ele conduza a vida dele da melhor forma e, claro, tenha um ganho na saúde mental também, né? Mas a cirurgia não é feita para ninguém virar modelo, tá? É importante botar isso para que as expectativas estejam no lugar. Principalmente os adolescentes, né? O que eu ouço de adolescentes, vamos fazer cirurgia bariátrica. Pois é. Né? Que nem é indicado. Não, sem indicação não dá, é um tratamento muito sério e para o resto da vida. Então é uma escolha tem que ser muito consciente. E muito bem pensada. Andréia, e me fala uma coisa, que nem nós observamos muito que a ansiedade e a depressão, né, nos pacientes ou com sobrepeso ou com obesidade, né? Como lidar com essas questões? Olha, os estudos mostram que o emagrecimento ele propicia uma melhora nessas condições de saúde mental muito mais do que um paciente que está deprimido pode engordar. Então, por exemplo, alguém que está deprimido, claro, vai fazer o uso de medicação, vai fazer um tratamento, isso pode predispor um pouco ao ganho de peso, mas a gente sabe que muito mais alguém que está obeso tem a tendência a deprimir. Por quê? A obesidade é um grande fator estressor, né? Alguém que está obeso está tão limitado, ele está limitado para se vestir, ele está limitado para ter relação sexual, ele se sente limitado na sua autoestima, ele se sente limitado socialmente, ele tem dores, né? É trabalhoso ser obeso, né? Então ele está o tempo todo, ele vai prestar atenção na cadeira que ele vai sentar, no transporte público, na catraca, o tempo todo ele está limitado, ou ele está encontrando alguma limitação por conta da obesidade. E isso é um fator estressor que pode predispor sim à depressão, pode predispor sim a transtornos de ansiedade, porque ele se sente extremamente impotente diante da doença, né? Aí sim a cirurgia entra como uma ferramenta que ajuda muito, né? Então é isso, na verdade é o contrário, a perda de peso ajuda muito na melhora da saúde mental. Agora, claro, são patologias distintas, então as avaliações têm que ser muito bem feitas, né, para que a gente não confunda uma coisa com a outra. Obesidade não necessariamente leva a depressão e nem vice-versa, tá? E quando a gente tem as duas patologias, a gente vai tratar as duas patologias. Tá? Então a gente vai tratar com psiquiatra, a gente vai tratar com a equipe multidisciplinar e, quando necessário, com o cirurgião. E é importante, eu acho que, né, Andréia, reforçar, né, do pós-cirúrgico ou após perca de peso, né, continuar às vezes com a equipe, nem a cada 2 meses, com a nutricionista, né, fazer Sem uma dúvida. avaliação com o educador físico, né, com o psiquiatra, né, manter o tratamento. Quando existe uma psicopatologia, indicação, sem dúvida, sim. a gente tem que manter o psiquiatra, a avaliação psicológica no pós-operatório, a gente continua fazendo o acompanhamento nutricional é fundamental, né? Como eu falei para ele, não desnutrir e não trocar uma doença pela outra, não trocar a obesidade por doenças da desnutrição, né? Porque ele vai ficar mais predisposto a isso no pós-operatório. Então, como eu escrevi, tem um manual de instruções. O livro da Andréia aqui. O livro que eu escrevi, Cirurgia Bariátrica, um manual de instruções para pacientes e familiares. Então, é um livro que realmente diz para o paciente que ele tem o papel mais importante de todos na equipe multidisciplinar, que é manter a conduta do pós-operatório. Então, como eu dei esse exemplo, a mulher vai ao ginecologista todos os anos para fazer seus exames preventivos. O paciente bariátrico se compromete, a equipe que ele escolher, se ele mudar de cidade, de país, a gente ajuda ele a achar outra equipe, mas que ele precisa desse acompanhamento vitalício para o resto da vida.
Ótimo, Andréia, as tuas contribuições. Muito obrigada, Bárbara. Te agradeço a vinda aqui no programa. Eu que agradeço, foi um prazer. Então, assim, né, vamos combater a obesidade, né, a cada programa eu vou estar levando para vocês um assunto relacionado a isso. Espero que tenham gostado e nós nos vemos no próximo programa. Tchau!